metodologia, mas sobre o propósito, né? O que nós queremos alcançar através de um discipulado, ok? Então, vamos entrar nesse estudo e depois eu já mando para vocês o PowerPoint desse estudo aí, tá bom? Então, se eu perguntar qual é o melhor discipulador de todos os tempos, eu já dei esse estudo aqui passei, né, a ideia para dois pastores em um grupo, e todo mundo, ninguém tem dúvida que o melhor discipulador de todos os tempos foi Jesus Cristo. Por quê? Primeiro, porque ele era o Filho de Deus. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Ele foi o mestre dos mestres, o maior mestre que já existiu. E ele era cheio de sabedoria e cheio de graça, né? Então, Jesus foi o homem mais bem preparado da história para discipular esses 12 homens aí, né? E não haveria melhor pessoa para discipular. E olha, cada um deles foi escolhido pessoalmente por Jesus. Nenhum desses homens foi, digamos, empurrado, né, forçado a estar com Jesus. Não, Jesus escolheu, né, cada um deles. E olha que interessante, normalmente você trabalha discipulado, né? Às vezes é 1 a 1, ou com 3, ou com 5. Você trabalha 2 horas por semana, no máximo. E Jesus trabalhou com eles tempo integral. Ele comeu, dormiu, ensinou, curou. Ele passou praticamente os últimos 3 anos de sua vida discipulando esses 2 homens. Jesus orou na sua última noite com os discípulos que ele havia consumado a obra que Deus lhe havia confiado. Ele disse assim: Deus, né? Eu te glorifiquei na terra, consumando, quer dizer, ele finalizou a obra que me confiaste a fazer, João 17:4. Então, qual foi a obra que Jesus se refere que havia consumado? 2 vezes aparece essa palavra consumado na Bíblia. Uma, né, que Jesus falou, é lógico. Uma, Jesus falou aqui nessa oração, e a outra lá na cruz, quando ele disse, está consumado. E aí ele morreu. E aqui ele usa essa palavra, consumando, com a ideia de que eu finalizei, eu concluí a obra. E pelo contexto que vemos aqui, a obra consumada de Jesus era os 12 discípulos. Jesus está afirmando aqui que ele concluiu a sua obra de discipulado com os seus 12. Então, a obra, vamos pensar assim, Jesus, após, né, 2 a 3 anos, porque ele não trabalhou com eles, né, foi adicionando pouco a pouco cada um desses 12, mas vamos dizer assim que depois de 2 a 3 anos, Jesus concluiu a sua obra de discipulado. Então, depois de 3 anos de discipulado, 2 a 3 anos de discipulado com Jesus, vamos ter em mente o melhor discipulador de todos os tempos.
Então, depois desse discipulado, os 12 discípulos de Jesus se tornaram o quê? Qual a visão que vocês têm de discípulos, né? E Jesus transformou ele na legião dos super-heróis, né? Em super crentes, os melhores discípulos do mundo, né? Poxa, se você pegou 12 homens, colocou com o melhor discipulador, né, de todos os tempos, 2 a 3 anos, tempo integral, né? Poxa, esses 12 homens tinham que se tornar a legião de super-heróis, os melhores discípulos do mundo. Mas olha só o que aconteceu na última noite com os discípulos, na última noite com Jesus. Quer dizer, na ceia, né, que eles tiveram, no dia seguinte, Jesus viria a ser crucificado e morto. Então, foi a última noite de Jesus. Você acredita que naquela noite eles ficaram discutindo entre eles quem era o maior entre eles? E aí, no meio dessa discussão aí, aparece Pedro, e Pedro diz aí, né, que ele estaria disposto a morrer por Jesus, né? Assim, ó, não sei os outros aí, mas eu estou disposto a morrer por Jesus. Mas no final, Pedro nega 3 vezes a Jesus. E Judas, né, sai no meio da ceia ali para trair Jesus. E quando ele encontra Jesus, ele traiu Jesus com um beijo, né? E olha só, qual que foi a reação dos discípulos após a morte de Jesus? Eles se esconderam, ficaram com medo, perdidos, desanimados, derrotados, incrédulos. Olha, incrédulos, porque Jesus havia predito a seus discípulos que ele iria morrer e ressuscitar por 4 vezes. Especificamente, 3 vezes ele ia morrer e ressuscitar, e na quarta vez ele comenta que ele iria morrer. Mas ele havia predito isso, né? E os caras não acreditaram, ficaram com medo, perdidos, derrotados, desanimados. E qual que foi a reação dos discípulos após a ressurreição? Você ia dizer assim, olha, aí sim eles ficaram, né, viraram leões. Olha, alguns duvidaram, Tomé, incrédulo, falou, se eu não colocar minha mão, né, se eu não tocar na mão ali, não ver os furos, né, eu não acredito. E olha, mesmo após a ressurreição, eles continuaram se sentindo perdidos e ficaram meio desanimados ainda, né? Tanto que eu vou falar dessa cena que os 7 discípulos vão pescar, né? Porque eles estão meio desanimados, meio sem saber o que fazer ainda. Bom, qual que foi o resultado do discipulado de Jesus? Depois de 2 a 3 anos de discipulado com Jesus, o melhor discipulador de todos os tempos. Você vê homens imaturos, inconsistentes, infiéis, medrosos, incrédulos, discutindo porque eles queriam poder, posição, fama. Um traiu a Jesus e outro negou a Jesus. Qual a conclusão que a gente tira desse cenário? Jesus falhou no seu discipulado? Jesus escolheu os caras errados? Quer dizer, Jesus deveria ter escolhido uns caras mais maturos, né? Porque ele tinha 3 anos, tinha que escolher os caras mais pé no chão, né?
O Pedro, Tiago, João eram pescadores, iletrados, né? Mas com toda certeza que não. Jesus concluiu o seu discipulado com perfeição, com perfeição. Mas aí você vendo esse cenário, será que foi? Até Judas, ele foi escolhido para que se cumprisse as escrituras. João 13:18 diz lá, né? E Jesus, o Judas, foi fundamental dentro do plano de Deus, né? Por quê? Porque Jesus tinha que ser crucificado. E Jesus não iria ser crucificado se Judas não entrasse nesse processo. Mas como Jesus, o melhor discipulador de todos os tempos, depois de passar de 2 a 3 anos em tempo integral, poderia ter um resultado como esse? Esse discipulado de Jesus se parece mais com um discipulado que fracassou do que um discipulado que deu certo. Alguns vão dizer que o Espírito Santo iria concluir o discipulado de Jesus. Bom, mas vamos dizer assim, independente, o Espírito Santo, a ideia, então, que iria concluir e iria fazer desses 12 super-heróis super crentes. E olha, eu vou dizer para vocês, os apóstolos não se transformaram na legião de super-heróis ou super-crentes, mas houve sim uma mudança na vida deles com o derramamento do Espírito Santo. Maior unção, ousadia, mais sabedoria, discernimento, etc. Mas eu vou dizer uma coisa. Primeiro, poxa, independente do Espírito Santo, eles passaram 3 anos, 2 a 3 anos, com o melhor discipulador de todos os tempos. Eles deviam ter amadurecido, deveriam ter se transformado, né, em crentes muito melhores do que eles estavam sendo, né, naquela época. Mas, quando você fala em poder, não vou entrar em muitos detalhes, os apóstolos já tinham experimentado poder anteriormente, né? Jesus enviou 70 de 2 em 2, e quando eles voltaram, e enviou eles com autoridade para curar e fazer milagres, tudo, né? E eles voltaram realmente empolgados, né? E está aí o versículo falando que eles tinham autoridade, né, até para pisar sobre cobras, escorpiões, poder sobre o inimigo, né? Mas ele diz assim, ó, se alegrem, não se alegrem porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Então, irmãos, sabe o que Jesus está dizendo? Poder é bom, poder, mas o mais importante é a salvação. O poder só tem sentido de apresentar a Jesus e levar as pessoas à salvação. Então, vocês têm que se alegrar, não com o poder, vocês têm que se alegrar com a salvação. O maior poder é a salvação. Então, eles estavam mostrando isso. E outra coisa importante, quando você vai ver lá em Atos, capítulo 2 e capítulo 4, você vai ver uma coisa interessante, que diz lá que os sinais e os milagres estavam acontecendo por intermédio dos apóstolos. Então, Lucas, que escreveu Atos, né, ele fez questão de dizer que os milagres não estavam acontecendo por meio de todo mundo. É lógico que, esporadicamente e eventualmente, aconteceu algumas coisas através, né, de outras pessoas, mas
principalmente aconteceu através dos apóstolos. Por quê? Porque eles viram milhares, centenas de milagres e vivenciaram isso com Jesus. Então, o poder e os sinais é uma coisa que é boa, mas não é qualquer um que está preparado para isso, porque isso sobe a cabeça das pessoas. Por isso que os milagres, principalmente, estavam acontecendo através dos apóstolos, ok? Havia milagres acontecendo através dos diáconos também, mas principalmente aconteceu através dos apóstolos. Vida santa, os apóstolos continuaram a lidar com o pecado em sua vida, né? Pedro foi repreendido por Paulo, né? Porque ele estava tendo um comportamento ruim. Paulo reconhece o seu caráter imperfeito, dizendo que ele era o principal dos pecadores. Então, Paulo se refere às suas ações passadas e suas lutas presentes contra o pecado em sua vida. Então, o Espírito Santo veio, mas não transformou os caras em super crentes, não. Então, a pergunta é: que tipo de discípulo Jesus formou para ele dizer assim: eu já concluí a obra? Ele formou super crentes, super-heróis? Ele formou super homens super humildes, homens humildes que reconhecem as suas fraquezas. Foi isso que Jesus formou. Olha só a perspectiva de Deus. E Deus escolheu, ó, a escolha de Deus. Ele escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Gente, Deus não vai escolher os caras que são bons, não. Ele escolhe aqueles que não são, para que a glória seja dele e não dos homens. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de quem? De Deus e não de nós. Irmãos, Deus escolhe as coisas humildes desse mundo e transforma em vasos de barro, não vasos de aço inoxidável, né? Mas ele transforma em vasos de barro. Por quê? Para que fique claro que a excelência do poder é de Deus e não de nós. E foi isso que Jesus formou. Jesus formou vasos de barro para que fique claro que a glória e o poder e a majestade pertencem a Ele. Olha, Jesus, na verdade, formou discípulos semelhantes a Ele. E o que é ser semelhantes a Ele, né? É discípulos conforme o seu froneses. Eu vou explicar. Eu dei esse estudo, mas alguns não estavam. Eu vou explicar resumidamente o que é o froneses de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento. Essa palavra sentimento no grego é a palavra froneses, que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Froneses, a palavra froneses, na NVI está traduzido como atitude, e aqui como sentimento. Na verdade, é um misto de sentimento, atitude, mas não dá para definir a palavra froneses com uma palavra. Então, são três ideias aqui. Froneses é você ter o conhecimento de algo, mas não só ter o conhecimento, mas ter o desejo, né, de fazer e ser. E não é só ter o conhecimento e o desejo, mas realizar, fazer, viver isso. Então, eu vou dar o conhecimento aqui nesse texto para você. E você vai ter a consciência disso, o conhecimento. E você pode ter o desejo também, né, de viver isso. Mas não é só ter o conhecimento e ter o desejo, mas realmente viver, fazer, realizar isso. Então, isso é fronese. É ter o conhecimento, ter o desejo e viver isso, realizar, ok? Então, qual que foi o froneses de Cristo? E aí eu quero dizer o seguinte: quando você pensa na maior humilhação que Cristo teve, que ele fez, que ele viveu, normalmente todo mundo vai pensar a maior humilhação de Cristo foi a morte de cruz. Mas a maior humilhação de Cristo foi sair da glória, da majestade, do poder, da eternidade que ele tinha para assumir a forma de homem. Então, ele se esvaziar, né? Sair da divindade que ele tinha, a glória, a infinitude que ele tinha, para se transformar no homem, e não assumir a forma de homem, mas na forma de homem, ele assumiu a forma de escravo. Então, não dá para mensurar o que um Deus vem e se transforma num homem, e como homem, um escravo. Quer dizer, é algo imensurável essa vinda, né? Esse esvaziamento, essa humilhação, né? Como se o homem mais rico do mundo fosse morar na pior favela do mundo. Já seria uma tremenda humilhação, mas a humilhação de Cristo saindo da sua glória para vir assumir a forma de homem e como homem escravo é imensuravelmente maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Então, o fornece de Cristo, ele se esvaziou, deixou de ser o que ele era, a sua posição de glória, infinitude e majestade. Ele se esvaziou. E ele assumiu a forma, a natureza de escravo e se humilhou até morte, morte de cruz. Então, quando você pensa em semelhança de Cristo, não é a gente pensa semelhança, aquele homem sábio, cheio de poder, unção, tal, né? E tudo aquilo, não. Paulo, ele diz, você quer ser semelhante a Jesus,
você tem que ter essa mesma atitude, esse mesmo sentimento, esse mesmo viver que Jesus viveu e ele fez. Você tem que se esvaziar, você tem que ser um escravo, você tem que estar disposto e se humilhar até morte e morte de cruz. Então, ser semelhante a Jesus é ser humilde, como Jesus foi. E a gente, quando pensa em ser semelhante a Jesus, a gente não pensa na humildade. A gente pensa em poder, sabe, o cara tem resposta para tudo, o cara, isso não. Não é essas características. A característica principal de Jesus é a humildade. Se você quer ser semelhante a Jesus, se você quer gerar discípulos semelhantes a Jesus, você tem que gerar homens que sejam tão humildes quanto Jesus, homens que se esvaziem, que sejam verdadeiros escravos, que abriram mão de tudo, todos os seus direitos, tudo, né? Que se humilhem, até estejam dispostos a morrer, morte de cruz. É isso, formar discípulos semelhantes, né? Vamos ver agora ser um discípulo semelhante a Paulo, né? Paulo foi para mim, assim, acho para todos nós, foi um dos homens mais espirituais, mais maduros espiritualmente falando, um exemplo, né, a ser seguido, né, ao ponto de Paulo dizer de que vocês tinham que imitar a mim, imitem a mim, né? Então, de imitar o que Paulo faz. Então, vamos ver, né, o que é ser um discípulo semelhante a Paulo. Olha, Deus colocou um espinho na carne de Paulo por mais de 14 anos. Então, pensa bem, esse espinho na carne não estava um mês, não estava um ano, não foi 5 anos, não foi 10 anos, foram 14 anos. Estavam 14 anos. E aí, Paulo, ele ora para Deus tirar esse espinho. Mas olha só, por que Deus colocou esse espinho em Paulo? 2 Coríntios 12:7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, por que foi colocado esse espinho na carne de Paulo? Para evitar o orgulho, o ego, o eu dele, para que ele não se exaltasse, porque dizem que ele foi elevado ao terceiro céu, ele teve revelações tão maravilhosas, e Deus teve que colocar um espinho na carne de Paulo para que ele não se ensoberbecesse. O que é isso? O espinho para o quê? Nos manter humildes. E olha, irmãos, vamos olhar nesse contexto. Paulo, o cara mais maduro, mais cheio do Espírito Santo, mais cheio de Deus, né? Um cara espiritual, ele precisou de um espinho na carne para se manter humilde. Imagina nós.
né? Então, se Paulo precisou de um espinho na carne, talvez hoje você esteja passando por uma luta, por uma coisa que pega no teu pé. Às vezes seja até sua esposa, um líder, ou um parente, né? Ou seu pai, sua mãe, eu não sei, mas pode ser algo que está ali perturbando você há anos. Ou a sua fraqueza, uma fraqueza, um defeito que você tem, sabe? Deus colocou esse espinho na sua carne para te fazer humilde, entendeu? Então, Paulo, ele pediu 3 vezes a Deus. 3 vezes significa um pedido insistente para o Senhor remover o espinho. E qual que foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. Quer dizer, o que significa isso? Não, eu não vou tirar esse espinho da sua carne, Paulo. Você vai passar o resto da sua vida com esse espinho na carne. Irmãos, qual seria a sua reação se você tivesse sofrendo 14 anos, com espinho na carne, e você não aguenta mais, e você pede, Deus, Deus, por favor, tire esse espinho na carne, e Deus falasse, não, não, eu não vou tirar. Então, foi essa a resposta de Paulo. Foi essa a resposta de Deus, né? A minha graça te basta. Então, Deus disse não para Paulo, mas ele disse, eu não vou te tirar esse espinho da carne, mas eu vou te dar a minha graça. Olha a reação de Paulo. Então, ele me disse, a minha graça te basta. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Sabe qual que é esse poder de Deus? É a graça de Deus, né? A graça de Deus é o poder de Cristo sobre a vida de Paulo. Então, a fraqueza era para fazer com que Paulo dependesse da graça de Deus, que é o poder de Cristo. Agora, o que é esse poder, essa graça de Deus? Porque quando você fala repouso, o poder de Cristo, e a palavra no grego é o dunamis. Essa palavra poder tem 2 sentidos no grego. Um, poder para realizar milagres, e outro, poder moral e excelência de alma. E olha, se você olhar esse contexto, qual que é o contexto? Por que Deus colocou o espinho? É por causa da soberba. Então, Deus está dando esse espinho que gera a graça de Deus, que é o poder de Cristo, que é esse poder transformador e santificador. Então, dunamis aqui, o sentido que se encaixa melhor é poder moral e excelência de alma. Não é porque Paulo já manifestava poder, né, irmãos? Então, agora, quando ele fala desse poder, é o poder moral e excelência de alma, né? É essa graça que é um poder transformador e santificador. Olha, a conclusão de Paulo é ser fraco
e dependente da graça de Deus. Ele diz no versículo 10b: quando sou fraco, é que sou forte. E no 12:9b, mas me gloriarei nas fraquezas. Por quê? É na fraqueza que repousa, que está e que vai se manifestar nele o poder de Cristo. Qual que é esse poder? A graça de Deus é esse poder transformador e santificador. Então, essas duas coisas são importantes. Irmãos, Paulo, ele está declarando, e quando ele é fraco, é que ele é forte. Então, irmãos, nós somos fortes quando nós somos fracos. Por quê? Porque na fraqueza repousará sobre nós o quê? A graça de Deus, que é o poder de Deus. Irmãos, você quer experimentar a graça de Deus todo dia? É na fraqueza. Não é quando você diz, eu sou forte nesse sentido. Não. Sabe quando que você é forte? É quando você é fraco. E olha, esse conceito vai contra muitos coaches, muitos pastores que estão pregando essa ideia do invencível, conquistador, de que você é forte, que você é isso, você é aquilo, e que você vai ser o rei dos reis aqui em todas as coisas que você está fazendo. Não. O conceito bíblico é o oposto disso. É na fraqueza. Quando você reconhece que você não é, que você é um vaso de barro. Quando você está na fraqueza, aí você é forte. Por quê? Porque é na fraqueza que vai se manifestar o poder de Cristo. Você sabe que lá em 1 Pedro 5 diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele dá o quê? A sua graça. E aí ele diz, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, você quer ser exaltado por Deus, ser vitorioso, segundo Deus, você tem que ser humilde. Você tem que estar reconhecendo, e vivendo na fraqueza, porque a fraqueza vai manifestar a graça de Deus. Então, que tipo de discípulos Jesus formou? Jesus formou vasos de barro com um tesouro. Sabe quem que é? Cristo. Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O resultado final do discipulado de Jesus, quando sou fraco, é que sou forte. Por quê? Porque dependo totalmente. É na fraqueza que vai manifestar a graça de Deus. Homens humildes, quebrantados, são homens totalmente dependentes da graça de Deus. Olha só que tipo de
de homens Jesus formou. Olha a sequência, tá? Jesus, na noite da ceia, agora olhando com esse pano de fundo que eu dei para vocês, de Jesus formando homens humildes, tá? Vasos de barro. Jesus, ele tinha dado a lição de humildade. Ele lavou os pés dos seus discípulos, e naquela época, né, as pessoas andavam de sandália, chegavam com os pés tudo sujo, né? Então, o lavar os pés era o serviço dos escravos ou do servo mais baixo da casa. Era ele que iria lavar os pés de todo mundo. E Jesus lavou o pé dos 12. E ele disse bem claro assim: bem-aventurados, vocês vão ser bem-sucedidos, bem felizes, se vocês praticarem isso. Então, Jesus deu uma lição de humildade, de lavar os pés uns dos outros, de servir, né, de ser humilde e servir uns aos outros. Logo que ele serve, eles têm a ceia, eles começam a discutir quem que vai ser o maior entre eles. Irmãos, se vocês olharem o que aconteceu nesse dia, sabe o que aconteceu? Eles estavam entrando em Jerusalém, Jesus montado no burrinho. Sabe como é que eles entraram em Jerusalém? Sendo ovacionados pela multidão. A multidão apareceu ali, começou a aplaudir, a gritar e a jogar folhas, né? Palmeiras gritando, agitando as palmeiras. Quer dizer, os discípulos entrando com Jesus. Vocês estão conseguindo pegar o clima? Eles entrando com Jesus ali e tal, né? Parece que eles foram campeões do mundo ali, sendo recebidos, né, pela multidão. Então, eles estavam entrando assim, se achando junto com Jesus. Assim, pô, eu estou com Jesus aqui, agora eu estou bem na fita. E aí, à noite, por que eles têm essa discussão? Porque eles estão imaginando que Jesus agora vai implantar o reino dele ali, né? Que agora eles vão começar a reinar ali com Jesus. E aí eles estão pensando quem que vai ser o maior entre eles. E embalado por essa discussão, Pedro, né, fala com Jesus: ó, Jesus, eu não sei esses caras aí, estão aí e tal, mas eu darei a minha vida por ti. Eu estou disposto a morrer por você. E o que aconteceu? Ele negou Jesus. No dia seguinte, né, negou Jesus 3 vezes. Então, 3 vezes ele nega Jesus. Olha, irmãos, isso foi a pior coisa que podia acontecer na vida de Pedro, ou de qualquer um de nós. Negar, e aquilo marcou demais a vida de Pedro. Bom, aí Jesus ressuscitou. E os caras, então, estão lá, os 7 discípulos estão desanimados, né? E meio perdidos. Mas vamos pescar, vai. E voltaram para pescar lá. Vamos pescar. Eles eram pescadores, sabiam pescar, o melhor horário para pescar, sabiam os melhores lugares para pescar, e foram lá e não pegaram nenhum peixe. Imagina, os caras já estavam desanimados, acabaram ficando mais desanimados ainda, né? Não pegaram um peixe. Aí aparece lá um cara e manda jogar a rede do outro lado e aquele monte de peixe que eles não conseguiram pegar a noite toda, eles acabam pegando, e aí eles veem que é Jesus, né? E Jesus tem uma conversa com Pedro. Agora, imaginem novamente
essa cena. Ele tinha morrido, Jesus ressuscitou, e tá Jesus ressuscitado, cara a cara com Pedro, mas quando ele está conversando com Pedro, olha a figura aqui, os outros 7, os outros 6, né, estão ali presentes, estão ouvindo. Então, essa conversa, ela serve para todos eles, não é só para Pedro, tá? Então, ali, Jesus conversa sobre o quê? Sobre amor. O tema, olha, se você pega João 13 e vem vindo até aqui, né? Jesus fala, novo mandamento vos dou, né? No 15 ele fala, novo mandamento vos dou. Então, ele vem falando do amor, batendo no amor. E a última conversa de Jesus com Pedro, qual que é? É amor. E aí, ele define lá no João 13, que tipo de amor? Novo mandamento vos dou. Que amor que ele fala? O ágape. Ele redefine o que é o ágape lá. Ágape é amar como eu vos amei. E como eu vos amei? Um amor, o quê? Incondicional e sacrificial. E Jesus sabia que eles iriam fazer tudo o que eles fizeram, iam ser incrédulos, mas Jesus os amou assim mesmo. Um amor incondicional e sacrificial. Então, quando Jesus está conversando com Pedro, ele está falando desse amor. E aí ele pergunta 3 vezes: Pedro, você é agapau? Você me ama com esse amor como eu amei vocês? Esse amor incondicional e sacrificial? E aí Pedro não tem coragem de dizer, não, eu, agapau, estou pronto a morrer por você, estou pronto a me sacrificar e eu amo você incondicionalmente. Não, ele não consegue falar agapau, ele fala, eu, filéu, eu gosto. Tu sabes que eu gosto. Que eu amo você, mas meu amor é limitado. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, você é agapau? E aí, você está disposto a me amar como eu te amei? Tu sabes que eu gosto, que eu, filéu. E por último, Jesus fala, Pedro, você filéu? E aí, Pedro fala, tu sabes que eu, filéu. E ele, sabe, fica bem triste, bem triste. Toda vez, né, que Pedro, Jesus perguntava, você me ama? E Pedro respondia, filéu. Jesus dizia logo em seguida, cuida das minhas ovelhas. Sabe por quê? Porque amar a Jesus é amar as ovelhas. Amar a Jesus é amar o próximo. Amar a Jesus é amar como Jesus amou eles, e ele quer que Pedro e os outros amem as ovelhas como Cristo amou a eles. Então, agora, o amar como eu vos amei já não está só na teoria, no sentido de dar a vida, porque Jesus deu a sua vida por eles. Então, o centro do ministério, né, é o amor por Jesus. E esse amor ágape, né? Então, se você me ama, ama, ama,
aqui, as ovelhas. E olha, imagina os outros 6 ali, como é que estavam, hein? Cada vez que Jesus perguntava se para Pedro, se você tivesse lá, essa pergunta também não te questionaria? Quer dizer, essas palavras de Jesus foram tão marcantes para eles, que João fez um favor de anotar isso. Rapaz, o João era o melhor amigo de Pedro, né? E ele escreve, né, no seu evangelho, né? Primeiro, que Pedro negou, que amigo, hein? Que amigo. Escreveu que Pedro negou 3 vezes Jesus. Quer dizer, aonde fosse pregado o evangelho, todo mundo ia ouvir que Pedro foi um negão. Ele negou a Jesus 3 vezes. E que quando Jesus perguntou, você me ama? Ele não ama incondicionalmente, sacrificialmente. Pedro disse, olha, eu não te amo como eu deveria te amar. Então, isso foi tão marcante na vida de Pedro, que quando ele morreu, ele disse, eu não sou digno de morrer como Jesus morreu. E ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Então, Pedro agora está mais humilde e quebrantado e reconhece o seu amor limitado por Jesus. Jesus deixa claro que a base do ministério é o amor por ele, mesmo sendo um amor limitado. Eu neguei, eu falhei. Pedro carregou esse fracasso em todo o seu ministério. Que tipo de Jesus formou? Homens humildes e quebrantados e dependentes de Jesus. Que tipo de discípulos nós queremos ou estamos formando? Super-heróis? Super-crentes que vão enfrentar tal? Ou super humildes? Homens humildes que reconhecem as suas fraquezas. Os super-heróis, os super-crentes, né, são autossuficientes, confiam em si mesmos, dependem de suas forças e capacidades. Os humildes são os quebrantados, que se consideram vasos de barro, são fracos, por isso dependem totalmente da graça de Deus. Quando Jesus disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, é todo dia tomar a sua cruz e siga-me. Quer dizer, negar o eu, crucificar o seu eu, que tem a ver com ego, com orgulho, com egoísmo, né? Você precisa todo dia, porque senão você não vai conseguir seguir a Jesus e seguir, ser um seguidor, né, de Jesus, verdadeiro seguidor, não é um discípulo, é aquele que nega o eu, que crucifica o seu eu todo dia. O resultado final do discipulado de Jesus, depois de 2 a 3 anos de discipulado com Jesus, ele gerou homens humildes que reconhecem que são o quê? Vasos de barro, frágeis, fracos, quebrantados. E homens totalmente dependentes do amor e da graça de Deus. Que tipo de discípulo nós queremos formar? Super-heróis, super-crentes? Ou vasos de barros e dependentes da graça de Deus? É esse conceito que eu comecei a entender, sabe? E olha só, eu quero trazer uma observação, né, um parênteses nesse estudo, sobre uma visão correta de humildade. Humildade não é se desvalorizar dizendo eu não sou nada, eu não presto, eu sou miserável. Não é bem isso, né? Humildade é reconhecer a realidade que nós somos. O que nós somos?
vasos de barro. Essa é a realidade. Porque, na verdade, nós não somos tão fortes como a gente acha que é. Nós somos frágeis, fracos, quebrantados. É isso. É isso. E reconhecer se você se acha isso, mas na verdade você é isso. E o que é isso que você é frágil, você é fraco, você tem que ser um homem mais quebrantado, né? Ser vaso de barro. Eu lembro de um amigo, ele é cristão, né? Até hoje um dos melhores amigos que eu tenho, e ele foi diretor industrial de uma grande empresa. E ele estava ali passando uma crise na empresa, e eu, almoçando com ele um dia, ele disse assim, Marçal, os caras podem bater em mim quanto quiser, eu não estou nem aí. Dali 3 meses ele estava com úlcera. O que ele estava passando? Na verdade, ele não é o super-homem. Ele não é o super crente. Ele é frágil, ele é fraco. E eu aprendi isso com ele. Eu sou frágil, eu sou fraco, eu não gosto de ser criticado, eu não me sinto bem sendo humilhado, eu não me sinto bem quando as pessoas me criticam, me tratam mal. Então eu passei a reconhecer que eu sou frágil, eu sou fraco e que eu preciso da graça de Deus. Somos vasos de barro. Não fica se achando super crente, porque nós não somos invencíveis, nós não somos super fortes, não. Nós somos frágeis, somos fracos. Então, quando você vê essa expressão, o alvo do discipulado é formar cristãos maduros. A pergunta é, o que é maturidade? Porque nós estamos tendo um conceito do mundo sobre o que é ser maduro. E nós precisamos de um conceito bíblico. E qual que é o conceito bíblico de maturidade? Maturidade é viver o amor bíblico em 1 Coríntios 13, 1, 7 diz, e que pode ser resumido num amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, é esse um cara maduro que vive esse amor. Uma pessoa que tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Esse é um crente maduro, um crente espiritual. Então, a base principal do amor bíblico é a humildade. Por quê? O humilde, ele não se ensoberbece, não se ufana, não se exaspera, não procura seus... não arde em ciúmes, não se ressente no mal. Tudo isso tem a ver com o quê? Com humildade. Então, esse amor bíblico, que tudo sofre, tudo que ele tem como base a humildade. Ele não se soberbe, não se ufana, se exalta, né? Não se exaspera, não se irrita. Você vai ver que muita coisa, por que nos irritamos? Orgulho. Não é egoísta, não fica buscando os seus interesses. O ciúme, que é meu, posse, é meu, ninguém pode tocar, quer dizer, tem a ver com humildade. Não se ressente do mal, que a pessoa que fica guardando, sabe, ressentimentos, é orgulhosa e humilde não. Então, tudo isso, né, a base principal do amor bíblico é a humildade. Então, a humildade é a base fundamental do amor bíblico. E maturidade tem como base principal esse amor bíblico, ok? Então, formar homens humildes, você está gerando. Por quê? Como é que nós vamos crescer no amor bíblico? Crescendo na humildade. Então, crescer na humildade
vai nos levar a crescer nesse amor bíblico, e crescer no amor bíblico é crescer na maturidade. Mais um conceito que eu quero passar para vocês do oposto. O que é ser imaturo, segundo a Bíblia? A figura usada para imaturidade na Bíblia é a figura da criança, né? Não sermos crianças espiritualmente. Então, quais são as características de uma criança espiritual que vem à sua mente? A gente pensa no recém-convertido, ele é uma criança, né? Aquela pessoa que ainda não conhece bem a palavra de Deus, né? Quando fala de tomar leite e não um alimento sólido, né? Porque ainda é um recém-convertido, não conhece bem a palavra, são crianças, ainda está nos primeiros passos da vida cristã, então é uma pessoa que espiritualmente é uma criança, tal, e é esses pensamentos que vêm na nossa mente. Mas como que Paulo define uma criança espiritual? 1 Coríntios 3, de 1 a 2. Eu, porém, não vos pude falar como a espirituais, mas sim como a carnais, como a crianças espirituais, crianças em Cristo. Espera aí. Qual a característica de uma criança espiritual em Cristo? Qual? É carnalidade. Então ele diz: leite vos dei a beber, não vos dei alimentos sólidos, porque ainda não podias suportar, nem agora podeis. Por quê? Porque sois carnais. Irmãos, criança espiritual e maturidade está ligado com carnalidade. Então, muitas vezes a gente pensa, quando lê esse texto, porque fala leite a beber e não alimento só, nós estamos pensando no recém-convertido, naquele que ainda é imaturo na palavra, né? Que não pode tomar alimento sólido porque tem que tomar leitinho, o cara que ainda está nos primeiros... Irmãos, não é essa a ideia aqui, não. Aqui a ideia é criança, é porque é carnal, que não pode tomar leite, que tem que tomar leitinho ainda e não comer alimento sólido, é porque é carnal. Então, isso significa que há muitos líderes e pastores que são como crianças. Por quê? Porque são carnais. Então, talvez até você, né, ou eu, vou me incluir, até nós aqui, estamos nos achando, né, maduros, porque somos líderes, somos pastores. Espera aí, mas se você é carnal, você ainda é uma criança. Ser maduro, como nós falamos espiritualmente, é ser como Jesus. Ser espiritualmente maduro, então, é ser como Jesus. Então, ser semelhante com Jesus é ser o quê? Humilde. E humilde é base, humildade é base essencial do amor bíblico. O nível maior de maturidade espiritual é viver esse amor bíblico, que tudo crê, que tudo espera, que tudo sofre e tudo suporta. Sabe, os carnais, eles não são humildes, porque o humilde, ele é ensinável, ele é repreensível, ele aceita a correção, ele admite a sua fraqueza, ele reconhece que ele é um vaso de barro, e por isso
ele é um cristão semelhante a Jesus. Se você quer ser semelhante a Jesus, você quer ser uma pessoa madura, você tem que ser semelhante a Jesus. Como? Olha o caráter de Jesus. Se esvaziou, assumiu a forma de escravo e se humilhou até morte, e morte de cruz. Sabe? É esse tipo de homens que nós temos que formar. E a igreja está preocupada em pessoas que conheçam a palavra, que sejam maduros, né? Pessoas que, né, vão ser assim, assim. Mas olha, como nós estamos precisando desses homens mais semelhantes com Jesus. Esses homens quebrantados, humildes e que amam como Jesus nos amou. Irmãos, é esse o estudo que eu queria passar para vocês, e eu queria que vocês dessem uma palavra simples, né? Não, como eu falei, não vamos pregar de novo em cima da pregação, né? O pastor gosta muito de pregar, mas é muito importante vocês comentarem, né? Algo que foi importante para vocês aí, né? Cada um podia, são poucas pessoas, 1 minutinho, 2 minutinhos. Vamos começar aí. Gilmar, você pode falar que foi Amém, importante? Marçal, amém. Eu quero só resumir também nesse 1 minuto, que de tudo que você falou, né, do que nós precisamos, é aquele que você falou lá no início, eu acho que está ligado ao que você falou lá no começo, bem, que é a conversão, né? Não é estar apenas sabendo, conhecendo a palavra, mas é se encher do Espírito Santo, é estar cheio do Espírito. Então, quando você falou isso, fiquei pensando, nossa, é o divisor, porque às vezes a gente fala, ensina, discipula, mas a gente está cooperando, ou tá discernindo, está cheio do Espírito Santo para poder transformar, para poder fazer tudo que você está falando aí, para poder chegar na humildade. É isso. Eu quero deixar só esse aí ficou me espetando aqui. Amém. Vasni? Tudo uma benção, muito, muito tremendo, Marcelo. Só reforçar isso, que essa revisão aí constante para a gente, né? Ela mexe, e eu quero estar sempre buscando isso, né? E louvo a Deus por poder estar aqui hoje recebendo e essa ministração que reforça essa necessidade de sermos parecidos com Jesus, com esse enfoque da humildade. Glória a Deus, meu irmão. Amém. Benedito? Amém, queridos. Estava aqui pensando nisso, né? E esse tem sido uma busca inconstante assim na minha vida, porque às vezes a gente é muito taxativo com as verdades, mas com essa taxação a gente não transmite humildade, né? E o que nós precisamos é falar a verdade, mas falar com humildade, com simplicidade, né? Amém? Orli, o nome difícil de... Orli. Orli, o nome. Glória a Deus, é tremendo ver como o Senhor age em nós, né? É um momento assim, para mim está sendo tremendo, 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 porque o Espírito Santo já estava ministrando meu coração para poder ouvir essa palavra. E quando eu vejo e percebo, né, que a direção está vindo dele, não nossa, é muito enriquecedor, né? Eu glorifico ao Senhor por ter
ouvido exatamente aquilo que o meu coração estava precisando, né? Tem tanta coisa para falar, mas glória a Deus por isso. Sérgio, Realmente é uma palavra assim tremenda, porque a gente, né, estamos vivendo tempos, né, os nossos dias, né, os nossos tempos, eles estão bem cheios de ruídos, vamos dizer assim, né? E uma palavra como essa realmente traz assim né, um descanso, né, uma tranquilidade para o nosso coração de saber como que Jesus, né, se portou, como que Jesus ensinou. Então, é tremendo, maravilhoso mesmo. Obrigado, Marcelo. Edson, Eu vou, assim, gostei muito da ênfase, né, dada realmente à questão da humildade, né, porque às vezes, eu vou falar nós, né, eu estou falando de mim, né, eu mesmo acho que estou tendo um comportamento humilde e de repente não é, né, e inclusive, até pegando o exemplo que você deu aí do empresário, que você falou que ele não tinha problema nenhum, ele não se ressentia do mal. Então, essa é uma luta que eu tenho, de o mal me gerar o ressentimento. E eu, às vezes, achar que não, às vezes, achar que eu estou absorvendo, mas, no fundo, não é. Então, ele está ficando ali, aquela sementinha, e essa sementinha corrói, né? Traz, igual você falou, trouxe enfermidade, e traz enfermidade. Eu quero me livrar disso, com a graça de Deus. amém. Gilmar, Glória a Deus. É bom estar ouvindo e até redefinindo conceitos, né? Como foi falado aí sobre a questão do que é maturidade. De fato, os tópicos que foram colocados quando a gente considera que é maduro, né? Ou imaturo, ou criança, né? E, na verdade, o conceito é na questão da humildade, né? Então, é bom rever isso e reautoavaliar também, né? Trazer para minha conduta, minha vida, né? E para enxergar melhor o reino de Deus e ser, de fato, aquele discípulo que Deus quer. amém. Eu acho que o centro desse estudo é quebrar alguns paradigmas que a gente mesmo carrega, né? De formar discípulos maduros e maturidade, espiritualidade é semelhança com Jesus. E a semelhança com Jesus é ser humilde, né? A essência da semelhança com Jesus é essa humildade, por duas razões, né? A humildade nos torna repreensíveis, vai nos ajudar a crescer sempre. E segundo, a humildade é base fundamental do amor. Por isso é que Deus o exaltou, quer dizer, ele foi exaltado sobremaneira por causa dessa humildade, né? Então, muitas vezes a gente não está preocupado em formar discípulos assim, né? Que a figura que ficou muito forte para mim é vaso de barro. Então, a gente tem que entender que nós somos apenas vasos de barro. E a gente, às vezes, acha que não, né? A gente, que nem o He-Man, eu tenho a força, né? Eu tenho a força. Aí vem o raio, a gente vai. Não, a gente não tem. Tudo que acontece é ele, né? Como nós estamos precisando de homens mais parecidos com Jesus na frente das igrejas, né? Porque, infelizmente, o ministério nos leva a ensoberbecer e não a nos tornar mais humildes. Infelizmente, é isso que eu vejo. E a minha luta é essa. E esses dias eu tenho pensado muito nisso. Eu sou apenas um vaso de barro, né? Eu sou frágil, eu sou fraco,
Foi o que Paulo falou, né? Eu sou fraco. E quando eu sou fraco, eu sou forte. Porque é na fraqueza que repousa o poder de Cristo, né? Que é a graça de Deus. Amém, irmãos? Eu acho que nós estamos precisando ter mais isso e ajudar outros irmãos a viverem mais isso, né? Vasni, você pode encerrar orando? Amém. Pai, te glorificamos, Senhor. Tua bondade, ó Deus, manifestada em Jesus. Amém. Obrigado porque Ele nos ensinou de forma perfeita como Verdade. sermos discípulos do Senhor, como agradarmos ao Senhor, agradando a Ti, ó Pai, primeiramente. Tudo que Amém. Ele fazia era para agradar ao Senhor. Que o nosso coração seja corrigido, Senhor, cada dia, nesse intuito de fazermos o que Te agrada. O que Te Amém. agrada, aquilo que Jesus fez. Obrigado por nos ensinar mais uma vez, com Tua palavra, com o Teu Espírito, Senhor, e com a graça e unção na vida do nosso irmão Massal. Obrigado por estarmos juntos aqui. Reparte, Senhor, cada dia mais com a Tua igreja, com o Teu povo, Tua palavra, Senhor, através de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe Aleluia. vocês. Eu vou jogar o estudo aqui no WhatsApp da microcélula lá. Amém. Ok? Amém. Amém, aguardando. Deus abençoe vocês aí. Bom final de semana. Amém. Vamos ter mais compaixão pelas almas. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus.